E aí, pessoal? Se a gente se guiar pelas pesquisas mais recentes, o Brasil está se encaminhando aí para um cenário muito preocupante nas nossas eleições. Não preciso nem dizer, né? Quem estão na frente? Bolsonaro continua líder e isolado das intenções de voto. E em segundo lugar, já vem o Fernando Haddad. Era previsto, né, que o Lula, que a máquina petista é boa de transferir voto, que o Lula fosse capaz de mostrar para o povo que o Haddad é o candidato dele, que ele fosse conquistar esses votos, mas enfim, estamos nos caminhando para um segundo turno mais polarizado possível, com as duas candidaturas que mais fomentam o populismo no Brasil. Tá? O que eu chamo de populista? Duas coisas. Primeiro, uma retórica e uma estratégia divisiva, que busca dividir a sociedade em dois campos, entre os quais o diálogo é impossível, porque não são adversários, são inimigos. Tá? E outro, escamotear, mentir, enganar a população acerca dos problemas do Brasil, problemas profundos do Brasil, seja negando que eles existem, tá? Como a crise fiscal, dizer não existe crise fiscal, ou então seja propondo soluções mágicas que vão fazer uma solução rápida, fácil, indolor e imediata para problemas que são sérios. Tá? As duas candidaturas são culpadas disso, tanto o Haddad quanto o Bolsonaro. Tá? E na verdade, você tem paralelos evidentes entre o que é o petismo, o poder de fanatização dessa ideologia petista, que quase fez muito mal para o Brasil, quase teve o poder total nas mãos, felizmente não teve, e o que a gente pode chamar do bolsonarismo, o que quer que seja, o culto ao redor da figura dele, e os expedientes mentais utilizados nos dois casos são os mesmos. Né? A pessoa ela fica totalmente isolada de qualquer contato com a realidade que não seja mediado pelo líder, seja Lula, seja Bolsonaro, pela ideologia, pelo grupo. Tá? Então, se o PT reclama que quem não está com eles é golpista ou é fascista, do outro lado, quem não está com ele, quem não está com o Bolsonaro é comunista, está a serviço do globalismo, ou seja lá que maluquice for. Tá? Se a imprensa diz alguma coisa que desagrada, para o lado do PT é uma imprensa golpista, uma imprensa que está a serviço dos banqueiros, do neoliberalismo, ou seja, quem for. Do lado do Bolsonaro é a fake news, é o grande capital internacional que, com valores progressistas e quer destruir a humanidade, ou quer trazer o comunismo até. Enfim, os paralelos são totais, por quê? Porque é a mesma forma mental. O fanatismo, seja de que lado for, direita ou esquerda, ele usa a mesma forma mental para deixar a pessoa aprisionada lá dentro. E em tempos de polarização ele cresce. Tá? O que é a polarização? A polarização é essa situação na qual, se alguém discorda de mim, ele é meu inimigo. Quem não está no meu lado são todos parte de um mesmo e indistinto campo opositor, com o qual não há diálogo possível, com o qual não há conciliação possível, há apenas guerra. Tá? Por que isso é ruim para o Brasil? Isso é ruim para o Brasil, isso é terrível para o Brasil. Se um desses chegar ao poder, a gente vai ter uma situação, primeiro, de um governo profundamente ineficaz, primeiro porque não reconhece os problemas e propõe soluções simples e mágicas, tá? Seja da questão econômica, Haddad aí querendo dobrar a aposta da Dilma no fundo, né? Negando que exista problema fiscal, não, vamos gastar mais. Ou o Bolsonaro também, seja como o Paulo Guedes ali propondo, achando que vai resolver o problema do dia para a noite, prometendo acabar com o déficit em um ano, é impossível, ainda mais cortando imposto, ou do jeito que eles estão propondo ali, privatizar estatais, todas as estatais para ganhar 1 trilhão, isso é magia, isso não é proposta sincera de solução. Mas outras questões também, segurança pública no Bolsonaro, por exemplo, dar arma na mão das pessoas, como se isso fosse solucionar alguma coisa. Ambos estão com soluções mágicas, tá? Então, por isso, primeiro ponto, vai ser ineficaz por isso, mas segundo, ineficaz também porque o governo chega numa sociedade dividida. O governo chega com uma oposição em pé de guerra, querendo travar e impedir tudo o que ele tentar. Seja no Congresso, seja na sociedade, categorias profissionais, grupos da sociedade civil, todo mundo em pé de guerra, seja o PT lá em cima, seja o Bolsonaro, não vai poder governar em paz, não vai poder ter a união necessária para fazer o que precisa ser feito, além de não reconhecer e nem querer fazer o que precisa ser feito. Tá? Segundo ponto, em decorrência disso, segundo ponto, a crise que o Brasil vive se agrava. A crise que a gente vive de econômica séria, que estamos numa lenta recuperação, mas aguardando o resultado das eleições, se agrava. Eu até acho que se o Bolsonaro vencer, vai ter um momento de euforia do mercado, porque vão achar, nossa, Paulo Guedes está ali para solucionar, mas logo vão ver que a solução verdadeira não está a caminho, tem ideias um pouco fora da realidade e uma realidade política nada cooperativa e, portanto, a crise se agrava nos dois casos. Tá? O tecido social, terceiro ponto, o tecido social se esgarça. A convivência humana que a gente já está sentindo na pele. Olha como está ruim, como a gente não consegue mais conversar de forma civilizada, não existe mais diálogo, existem acusações mútuas, existe briga com desconhecidos na rede social por causa de político, gente que não é capaz de ver uma nuance
Uma pessoa que está tão imbecilizada por essa briga política que sai acusando tudo que desagrada ela um pouquinho sem nem entender o que se passa. Quantas pessoas não me acusam de comunista, né? Isso porque hoje em dia eu tenho conversado mais com quem está apoiando o Bolsonaro, porque quando conversa mais com quem está no PT, é a velho neoliberal de sempre, o que quer que seja, ou golpista também, né? Ou até fascista também, né? Ou comunista ou fascista, tanto faz. E, por fim, um risco real à democracia. O PT, pelo risco que ele já representou e continua representando, de uma tomada bolivariana de todos os espaços do poder, e o Bolsonaro, por primeiro, um saudosismo da ditadura militar e uma tentativa de estar próximo às forças militares e usando o exército como essa promessa de intervenção caso necessário, ou seja, a democracia em risco nos dois casos. Tá? Isso é muito grave. É positivo, na minha opinião, que, por exemplo, Fernando Henrique tenha vindo aí com uma ideia, essa iniciativa aí da carta, aí, tentando uma carta aberta que ele escreveu, tentando convencer candidaturas menores, mais razoáveis, mais de centro, a se unirem. Mas é claro, é ingênuo achar que as candidaturas vão se unir. As candidaturas não vão se unir, cada projeto político vai seguir aí. Mas do ponto de vista dos eleitores, aí sim. Aí vai caber pensar num voto para impedir que o nosso segundo turno tenha apenas dois populistas altamente polarizados ali. Imagina o que vai ser esse segundo turno, né? Imagina PT e Bolsonaro no segundo turno. Se agora já está ruim, imagina o grau de violência do discurso, talvez violência prática, talvez violência física, como a gente viu no terrível atentado contra a vida aí do Bolsonaro. Enfim, estamos caminhando para uma situação muito ruim e impedi-la ficará nas mãos dos eleitores, porque os candidatos certamente não abrirão mão dos seus projetos, mas os eleitores sim, podem escolher um projeto não populista, um projeto sensato, um projeto que tende mais ao centro no sentido da possibilidade de diálogo, tá? Não de ficar em cima do muro, de propostas concretas e sensatas e capaz de dialogar com diferentes partes, tá? Que o público escolha, que o eleitorado escolha uma saída mais razoável aí. Eu penso em duas principais candidaturas que estão representando essa resposta ao populismo, essa razoabilidade, essa sensatez. Na centro-esquerda, Marina Silva. Na centro-direita, o Geraldo Alckmin. Eles são bastante diferentes nos seus valores. Tá? Marina Silva está representando principalmente, por exemplo, distribuição de renda, políticas sociais, meio ambiente. São algumas prioridades. Geraldo Alckmin representando reformas para trazer o crescimento econômico e também a segurança pública, uma pauta, uma tecla que ele bate bastante, que ele tem resultados a mostrar aí. Marina propondo uma reformulação do sistema político, mas dialogada, não por meio da força. Geraldo Alckmin propondo, olha, o sistema político é esse, não vai dar para mudar agora, vamos usar o que a gente tem para caminhar para frente. Tá? Duas propostas muito diferentes, mas que reconhecem a gravidade do momento e que estão de acordo com a necessidade das reformas para garantir a mínima ordem econômica no Brasil. Tá? Estamos pensando em reforma da Previdência, reforma tributária, uma reforma política também para diminuir esse caos político que a gente vive, essa multiplicidade de partidos totalmente fisiológicos, essa máquina suja que se retroalimenta. Então há um acordo quanto a isso. Sabe? Há grandes divergências, mas há um acordo quanto a esse mínimo e é uma disposição de tratar e de dialogar e de conversar e de negociar com todo mundo. Política é negociação. Isso é ruim porque a pessoa abre mão do ideal puro, da ideologia pura, seja comunista, seja ultraliberal, o que for, abre mão. Mas num mundo em que as pessoas não concordam, você vai ter que, ou você vai abrir um pouco de mão e negociar, e escolher prioridades, ou você vai partir para a guerra, que é o que Bolsonaro e o PT estão fomentando e querem no fundo, porque para eles é a chance deles de conseguir o poder total. Tá? Então, numa dessas candidaturas, eu penso... Quer dizer que as outras estão fora? Não. Quem sabe Meireles, quem sabe Amoedo apareçam com mais relevância, mas agora os que estão colocados para ter uma possibilidade de um apelo à maioria da população são esses. Tá? Olha, é muito importante para o Brasil poder, no mínimo, escolher entre uma candidatura populista e uma mais sensata no segundo turno. Tá? Porque dois populistas ali é você jogar um cara ou coroa seríssimo, é brincar com fogo, é jogar o Brasil no fogo, pelo menos brincar de jogar o Brasil no fogo. Então, nesse momento, é muito necessário que todo mundo que esteja insatisfeito, seja com Haddad e com Bolsonaro, pense seriamente num voto estratégico para uma candidatura mais sensata, uma candidatura mais de centro. Tá? Eu costumo dizer que um segundo turno, se acontecesse entre Marina e Alckmin, seria uma utopia, seria a possibilidade de escolher entre dois projetos bem diferentes, mas com características em comum da possibilidade de diálogo e da necessidade de enfrentar problemas sérios e dolorosos. Tá? Seria uma utopia e não vai acontecer. Tá? Isso está praticamente fora de jogo. Tá? Agora, Haddad e Bolsonaro no segundo turno é um apocalipse. E Ciro e Bolsonaro, talvez
por não ter o elemento PT no meio, um pouco menos, mas tem um populismo muito grande das propostas ali. Então estaria bastante polarizado e bastante complicado nesse sentido também. Tá? Mas Haddad e Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é um apocalipse. A utopia não vai acontecer. Mas com o nosso voto, e não só com o voto, conversando com as pessoas ao nosso redor, nos mobilizando, ainda existe uma chance de que a gente escape do apocalipse.